Olá, está no ar o seu programa História e Cristianismo. Mas no programa de hoje, nós queremos abordar o Paulo histórico. Quem foi Paulo de Tarso? O que nós conhecemos de Paulo, basicamente, é o Paulo ligado à questão da fé, o homem da fé. Mas quem é esse homem histórico? E para isso, nós vamos utilizar de alguns recursos da história. Para falar de alguém, o historiador precisa principalmente das fontes. A pergunta que surge é: quais são as fontes para estudar a história de Paulo? Quais os documentos escritos abordam sobre essa personagem tão importante para a história do cristianismo? E nós temos basicamente, para falar de Paulo, um documento que nós chamamos de Atos dos Apóstolos e as cartas chamadas Cartas Paulinas. É bem verdade que no século II nós temos um apócrifo chamado Apócrifo de Paulo, onde esse apócrifo trata um pouco da história, fala um pouco de Paulo. A imagem que você tem do Paulo baixinho, careca, sobrancelhas juntas, perna torta, esse Paulo é retratado por esse apócrifo. Mas por ser um documento tão distante do Paulo do século I, nós vamos abrir mão desse documento e vamos centrar principalmente na análise do Atos dos Apóstolos e das cartas chamadas Cartas Paulinas. Um outro recurso que nós vamos utilizar para tentar entender quem foi Paulo é o recurso de entender três elementos importantes para estudar uma fonte. Quais são esses elementos? Quando alguém escreve, ele deixa para nós aquilo que nós chamamos de texto. Então, o primeiro elemento para entender uma fonte é o próprio texto. O segundo elemento nós chamamos de contexto. Quando foi escrito, quais eram os elementos históricos, sociais, políticos, onde viveu. Isso nós chamamos de contexto. O terceiro elemento nós vamos chamar de pretexto. Quem escreve para alguém com algum objetivo. Isso é o pretexto. Então esses três elementos, texto, contexto e pretexto, vai ajudar a gente a entender um pouco a história do Paulo. Para começar, nós temos que entender que as cartas que nós reportamos ao Paulo e que está na Bíblia, como essa que está à minha frente, nem todas as cartas são cartas paulinas. Nós temos 13 cartas que nós denominamos paulinas, sabendo que dessas 13, apenas 7 são chamadas de cartas autênticas, cartas paulinas. O que seriam essas cartas autênticas? Seriam aquelas cartas que foram escritas ou pelo próprio Paulo, ou ditada pelo Paulo aos seus companheiros, à sua equipe de viagem, às suas comunidades. Então nós chamamos essas cartas de cartas autênticas. Quais seriam essas cartas? Dentre essas cartas chamadas autênticas, nós temos a primeira carta aos Tessalonicenses, a carta mais antiga, datada lá pelos anos de 51. Nós temos também a primeira carta e a segunda carta aos Coríntios. Nós temos ainda a carta aos Romanos, a carta aos Gálatas, a Filemon e a carta aos Filipenses. Essas cartas são chamadas de cartas maiores ou também chamadas de cartas paulinas. O último grupo de cartas, que são 6 cartas, nós chamamos de deuteropaulinas. Lembrando que a palavra deutero significa repetição ou segundo. Tá? Essas 6 cartas nós podemos dividir em 2 blocos. Esse grupo de cartas chamado proto-paulinas, nós temos 3 cartas. A primeira carta que nós chamamos, uma carta chamada aos Efésios, aos Colossenses e a segunda Tessalonicenses. E o terceiro grupo de cartas, que nós chamamos de tritopaulinas, nós chamamos aí essas cartas, aquelas que foram endereçadas 1ª e 2ª Timóteo e a carta a Tito. Então, a primeira pergunta que surge: qual é a diferença básica entre essas proto-paulinas e essas chamadas trito-paulinas? Proto é porque nós ainda não sabemos se a autenticidade da carta é ou não remetida a Paulo. Ainda há dúvida sobre isso.
E Trito, nós temos certeza, as cartas chamadas Trito Paulinas, nós temos certeza que essas cartas não são de Paulo pelo estilo da carta, pelo contexto, pelo problema, os problemas que é abordado nas cartas, que já diferem muito daqueles vivenciados pelo Paulo. Então, nós vamos manter então essa linha de trabalhar 7 cartas autênticas e 6 cartas chamadas Deutero-Paulinas. Então aqui nós temos aqui basicamente já o mapeamento das fontes para estudar o Paulo, que é justamente o Atos dos Apóstolos e aí as suas cartas autênticas e aquelas cartas chamadas Deutero-Paulinas, que são cartas que foram escritas posterior à morte de Paulo e, portanto, é apenas como homenagem dedicadas a ele. Logicamente que nós vamos usar os elementos da história para fazer uma sondagem desses elementos, a verificação sobre essas questões, se são ou não pertencentes ao Paulo. Para começar a entender o homem histórico, nós vamos reportar a presença do Paulo dentre os judeus, ou entre os judeus. O Paulo, se nasceu ou não no norte da Galileia, se nasceu ou não em Tarso, se foi levado como escravo para Tarso, é complicado, é difícil você abordar essa questão, embora a gente acredite que ele tenha nascido de fato no norte da Galileia e não em Tarso, mas o fato é que ele viveu em Tarso. O importante é saber que o Paulo, ele é um judeu. Enquanto judeu, o Paulo pertence a um grupo que nós chamamos de judeus da diáspora. O que isso significa? São judeus que vivem fora de Jerusalém, fora da Palestina. Judeus que desde o século VI a.C., desde o exílio da Babilônia, eles estão em vários locais do mundo e não retornaram para Jerusalém. Esses judeus, eles são mais abertos, eles são diferentes daqueles judeus que vivem em Jerusalém. Para você ter uma noção de que isso significa, basta você hoje fazer uma viagem à cidade de Jerusalém e depois viajar para Tel Aviv, que está ali no litoral hoje de Israel. Você vai perceber que existe uma diferença de mentalidade, uma diferença de ideias entre judeus que vivem em Jerusalém e judeus que vivem hoje, por exemplo, em Tel Aviv. O mesmo acontecia na época de Paulo. Esses judeus chamados helenistas, eles tinham vamos dizer, eram muito mais liberais, eram muito mais dinâmicos comercialmente, falavam grego koiné, conheciam bem essa cultura chamada cultura helênica, transmitiram essa cultura aos seus filhos, até porque os filhos precisavam estabelecer nesse mundo chamado mundo romano. Então nós temos aí um judeu muito mais aberto às novidades, inclusive novidades religiosas. E nesse momento o cristianismo está nascendo como uma novidade religiosa, não esqueça disso. Já o judeu de Jerusalém é um homem mais fechado, é um homem mais ligado à sua tradição judaica. Ele acredita que qualquer novidade seja traição à própria religião, à própria cultura judaica. Não vê com bons olhos esses judeus chamados judeus helenistas. Aqui nós temos então já uma primeira questão importante para analisar a figura do Paulo. O Paulo pertence a esse mundo da diáspora. O Paulo pertence a esses judeus que, mesmo que tenha estudado sobre Gamaliel, mesmo que tenha sido um fariseu, o Paulo pertence a um grupo que aceita muito mais as novidades religiosas, que aceita muito mais ideias novas que estão aparecendo. Aqui tem uma coisa muito importante para falar de Paulo, muito importante. Se o Paulo conseguir estabelecer as suas ideias acerca do cristianismo, nós teremos então o nascimento de uma nova religião. Contudo, se o Paulo não conseguir estabelecer as suas ideias acerca do cristianismo, nós teremos apenas uma seita do judaísmo que tinha como nome Nazarenos. Ou seja, o Paulo, ele é a figura que divide a possibilidade do cristianismo se transformar numa religião, indo para todos os povos e não apenas judeus, ou, caso contrário, se as ideias dele não vingassem, caso as ideias dele não fossem para frente, do cristianismo permanecer como uma seita do judaísmo. Não esquecer, você que está em casa, que o cristianismo nasceu como uma seita do judaísmo. Os primeiros seguidores de Cristo são judeus, como ele próprio.
Nós temos aí Mateus, Marcos, João, a própria Maria, Maria Madalena. Todas essas pessoas são judias, vêm dessa comunidade judaica. E o judaísmo, nós já sabemos, já conversamos isso com vocês, o judaísmo era composto de várias seitas. Alguns chegam a falar de 24 seitas que existiam na época de Jesus. Então, o cristianismo, ele podia estar fadado a continuar apenas com uma seita do judaísmo, quer dizer, continuar judaico com algumas novidades acerca de Jesus de Nazaré, mas permanecer entre os judeus. E foi isso que muitos discípulos de Jesus queriam. Não esquecer que muitos desses discípulos de Jesus vieram desse mundo judaico, dos fariseus, de alguns essênios, de alguns zelotas. Então muitos tinham um apelo e um apego muito grande ao judaísmo. Amavam as ideias de Jesus, mas amavam sobretudo o judaísmo. Não queriam deixar de ser judeus. Então a primeira ideia desses homens foi que o cristianismo permanecesse na Judéia, que essas ideias de Cristo fossem propagadas apenas para judeus. Não passava na cabeça de muitos desses homens a ideia de que o cristianismo pudesse ser levado para outras pessoas, para outros grupos. Interessante, eu quero chamar a atenção de você que está em casa, o fato de que muitos também tentavam romper com esse elo, fazer com que o judaísmo não fosse, vamos dizer assim, a prisão do cristianismo. Vou dar um exemplo para você que está em casa. Pega o texto da comunidade de Lucas, que fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Essa comunidade de Lucas, e não esquecer que Lucas é uma pessoa muito próxima de Paulo, é um discípulo de Paulo, portanto, homem de cabeça mais aberta. A comunidade de Lucas apresenta que os primeiros que visitaram Jesus, depois dos pastores, foram homens de outras nações, os famosos reis magos. Ou seja, para dizer para os judeus que o cristianismo não podia ser fadado a se tornar uma seita do judaísmo. Olha que interessante. Então se coloca, possivelmente, esses personagens, esses três reis magos, para dizer que Cristo veio para todas as nações, e não apenas para os judeus. E não esquecer então dessa ligação do Lucas com a figura do Paulo, ou da comunidade de Lucas em relação à figura do Paulo. Então você tem aí um grupo que tenta manter o cristianismo como seita do judaísmo, e um outro grupo que começa a perceber que o cristianismo precisa ir para outras nações, para outros lugares. E você já deve ter percebido que o Paulo é uma dessas figuras que quer que o cristianismo saia da dimensão regional judaica e que o cristianismo atravesse as fronteiras e vai até outras pessoas que nós denominamos aqui de gentios ou de pagãos. O termo gentio e pagão, alguém deve estar perguntando em casa, gentio era como os romanos chamavam gente, aqueles que não eram cidadãos romanos. Mas os judeus aqui preferem chamar aí de pagãos, ou seja, aqueles que professam outras religiões ligadas à força da natureza e não o judaísmo especificamente. Nesse momento, então, nós temos um Paulo que quer romper com isso. Foi fácil? Esse Paulo histórico romper com isso foi fácil? A partir das fontes? Você vai ver que não. Mas isso nós vamos ver no próximo bloco do nosso programa, porque agora a gente vai tomar aquela aguinha e vai esperar que você também possa ir tomar sua aguinha, ir ao banheiro e depois a gente retorna rapidinho para que nós possamos continuar essa reflexão tão interessante sobre a figura histórica de Paulo de Tarso. Nos aguarde. Não percam a oportunidade de ter esses programas em sua casa. Ele é um momento de formação para você e para a sua família. Se você quiser adquirir esse programa, entre no nosso Facebook que está aqui embaixo, perca a oportunidade de se formar e de se tornar um grande cristão em sua comunidade. Seja bem-vindo novamente, voltamos agora, estamos aí já refeitos dessa primeira reflexão. Vamos continuar então falando desse Paulo histórico. Então, como eu falei no início desse programa, para falar do Paulo histórico, a gente tem que remontar às fontes. E para tentar mostrar que estava nas mãos da vitória de Paulo sobre esse grupo fechado de Jerusalém, a transformação do cristianismo em religião ou não, nós vamos pegar um evento
que foi muito importante para esse cristianismo que estava nascendo. Quando Paulo estava em viagem, alguns homens ligados aí, segundo os textos, ligados à comunidade de Jerusalém, ligados à figura do Tiago. O Tiago não é o Tiago, discípulo de Jesus, o apóstolo de Jesus, mas é o Tiago, irmão do Senhor, o bispo de Jerusalém, o responsável pela igreja cristã de Jerusalém. Esses homens foram até Antioquia e começaram a exercer sobre os primeiros pagãos que ali estavam a necessidade de se circuncidar para se tornar cristão. Vamos aqui devagar para explicar alguns elementos importantes aí. A circuncisão, que você corta um pedaço do pênis para dizer que você pertence à raça de Abraão, os judeus faziam isso como uma identidade abraâmica, quer dizer, você passa a pertencer ao mundo de Israel. Então, para ser cristão na cabeça desses homens, você deveria ser antes judeu. É isso que eles estão dizendo. Não é possível ser cristão se não for judeu. Interessante que o judaísmo já fazia um processo missionário com os pagãos. Nós identificamos nos textos dois tipos de pagãos. Um grupo é chamado de tementes a Deus e o outro grupo é chamado de prosélitos. Os tementes a Deus são aqueles que achavam interessante as ideias judaicas, achavam interessante o monoteísmo judaico, a crença num só Deus, mas não concordavam com a circuncisão, não concordavam com as práticas alimentares judaicas. Então eles frequentavam a sinagoga, escutavam ali a preleção, a fala dos líderes judaicos, mas a conversão total eles não tinham, não aceitavam mudanças culturais. O outro grupo de pagãos é aqueles pagãos que escutam esses líderes, acham interessante essa ideia do judaísmo, monoteísmo, e também aderem aos costumes culturais judaicos, como a circuncisão e como algumas práticas alimentares, como, por exemplo, não comer carnes dedicadas às divindades, aos deuses, aos ídolos. Esses homens são chamados de prosélitos. O cristianismo paulino, quando ele está entrando nas sinagogas, então ele tem praticamente três grupos que ele tem que direcionar. O grupo dos judeus da diáspora, o grupo dos pagãos, chamado pagãos prosélitos, e o grupo dos pagãos, chamado pagãos tementes a Deus. Se você me perguntar desses três grupos, qual dos três tem uma maior facilidade de aceitar o cristianismo, claramente eu vou dizer para você que é os pagãos chamados de pagãos tementes a Deus. Por quê? Simples. Esses pagãos tementes a Deus, eles não gostam do monoteísmo judaico? Gostam. O cristianismo também é monoteísta. Eles não gostam das ideias do judaísmo? Gostam. O cristianismo abarca ou traz muitas ideias do judaísmo. Então é muito mais fácil para esse grupo de tementes a Deus se converter ao cristianismo. E mais, o cristianismo não exige a circuncisão. É isso que o Paulo está batendo. Então Paulo, além dos judeus da diáspora, além dos pagãos tementes a Deus, o Paulo e a equipe dele, quem é a equipe dele? Vamos lembrar de algumas pessoas. O Timóteo, que é o grande amigo, parceiro nesse primeiro momento, Tito, Timóteo, dentre outros que vai aparecendo. Então o Paulo, ele está dizendo, ele está conquistando esses pagãos também chamados tementes a Deus, dizendo para eles, vocês podem ser cristãos e não precisam ser judeus. E essa ideia estava muito clara em Antioquia, Antioquia da Síria, onde o Paulo vivia. Só que quando o Paulo estava ausente da cidade, alguns membros de Jerusalém foram até lá, dizendo que não, que era necessário ser judeu, era necessário fazer a circuncisão. Então vai acontecer um episódio muito interessante chamado Concílio de Jerusalém, que aconteceu aí por volta do ano de 49. O Paulo e a sua equipe, então Timóteo, ele fala do Timóteo e do Tito. Na carta ao Gálatas ele fala que 14 anos depois ele retorna a Jerusalém. E lá eles vão então decidir sobre essa questão, se é necessário ou não ser aqui circuncidado para ser cristão. Aqui é interessante, e é isso que é importante para descobrir esse Paulo histórico, esse Paulo que vai transformar o cristianismo em religião e não vai aceitar que o cristianismo seja seita. Aqui é importante observar dois textos.
Se você ler o texto do Atos dos Apóstolos, eu vou pegar aqui apenas a parte final, e depois nós vamos também na parte final da carta aos Gálatas, são os dois textos que falam sobre o Concílio de Jerusalém, você vai perceber dois Paulos diferentes. O Paulo do Atos dos Apóstolos é um Paulo, o Paulo da carta aos Gálatas é outro Paulo. Isso é importante para você que está em casa. Lembra que eu falei do pretexto, do contexto do pretexto? Então, quando você lê uma fonte, a forma das pessoas enxergar o mundo é diferente. Você não enxerga o mundo como eu enxergo. Nós enxergamos de forma diferente. Assim também os textos. Quando eu estou falando do Atos dos Apóstolos, não é o Paulo que escreveu o documento. São os amigos do Paulo que está escrevendo esse documento chamado Atos dos Apóstolos. Então é uma visão não paulina do evento. É uma visão de amigos do Paulo sobre o evento, onde o Paulo está envolvido. Quando nós lemos a carta aos Gálatas, ao contrário, nós temos aí então um evento visto pelo próprio Paulo, ele narrando como ele enxergou esse evento. Então nós vamos ter dois Paulos diferentes. E é importante você que está em casa entender bem isso, porque nos próximos programas nós vamos tentar mostrar quais são os rostos do Paulo que aparecem nos documentos. Nós vamos identificar pelo menos 4 rostos ou 4 Paulos diferentes nesses documentos. Hoje eu vou falar apenas de 2 Paulos diferentes. O Paulo que está no Concílio de Jerusalém, que é narrado pelo Atos dos Apóstolos, e o Paulo que está no Concílio de Jerusalém, narrado por ele próprio em Gálatas. E nós vamos ver, o texto ele não é tão grande, mas como nossos minutos aqui são preciosos, nós vamos ver apenas a parte final dos dois e fazer uma pequena reflexão sobre isso. Então aqui nós vamos mostrar para vocês esses 2 rostos a partir da conclusão dos 2 textos. Para você que está em casa, mas vai aparecer aí no vídeo para você toda a referência. Então eu já vou no texto de Paulo, nós estamos aqui no capítulo 15. Eu vou começar a partir aqui do versículo 27. Nós vos enviamos, pois, Judas e Silas, eles também transmitindo de viva voz esta mesma mensagem. De fato, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum outro peso além dessas coisas necessárias, que vos abstenhais das carnes imoladas aos ídolos, do sangue, das carnes sufocadas, de uniões ilegítimas, fareis bem preservando-vos dessas coisas, passai bem. Antes de entrar na carta aos Gálatas, que eu vou falar aqui também da conclusão, esse texto da comunidade, narrada pela comunidade de Lucas, né, nesse Atos dos Apóstolos, ele tenta fazer uma conciliação. É um texto conciliador. Tanto é interessante que ele coloca o próprio Espírito Santo como aquele... vocês estão vendo? O próprio Espírito Santo está querendo o concílio da igreja. Aí vem o termo concílio, conciliar. E aí o Paulo, inclusive, aceita aquilo que foi definido nesse concílio, ou seja, Paulo, você vai lá dizer para os gentios que podem continuar sem fazer a circuncisão, pode continuar normalmente sem a circuncisão, contudo, devem continuar judeus. Não comam carne ligada a ídolos, não se unam de forma ilegítima e vai continuando. Ou seja, no fundo, o Atos dos Apóstolos quer dizer o seguinte: para ser cristão, continua sendo necessário ser judeu. Apenas não faça circuncisão. Ora, o que esse documento quer dizer para nós é que os cristãos devem continuar sendo judeus, porque a circuncisão não é o único elemento da cultura judaica. Nós temos aí não comer carne a ídolos e outras questões que você vê que o documento pede. Aí vem a pergunta, será que o Paulo aceitaria essa condição? Ele não foi justamente para Jerusalém para questionar esse elemento? Que os cristãos não precisam ser judeus para continuar cristãos? Vamos ver o que fala a carta aos Gálatas. Vou pegar um pedaço dela só para que a gente veja um outro Paulo, completamente diferente. Dizer aqui na carta aos Gálatas, ele diz exatamente assim, nesse documento. Ele fala: mas por causa dos intrusos, esses falsos irmãos que se infiltraram para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, a fim de nos reduzir à escravidão. Agora, olha só,
aos quais não cedemos sequer um instante por deferência, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Será que ele aceitou algum tipo de conciliação? Vamos ver o final. O que ele fala no final? Nós só nos devíamos lembrar dos pobres, o que, aliás, tenho procurado fazer com solicitude. Eu peguei parte do documento porque ele é maior, mas para ficar muito claro que o Paulo não faz concessão na segunda questão. Ele chega a ser radical nessa postura. Ele vai com o pessoal para Antioquia e fala que a única coisa que foi pedido a eles foi para que eles não esquecessem dos pobres. Em outras palavras, por onde andasse, fizesse uma coleta e mandasse para Jerusalém para poder alimentar os pobres, ajudar os pobres. Então veja bem que nós temos dois Paulos diferentes. O Paulo do Atos dos Apóstolos, ele aceita uma conciliação. Ele aceita que os gentios continuem judeus. Ou seja, que continuem não comendo carne a ídolos, que não continue tendo uniões ilegítimas, assim por diante. O Paulo da carta aos Gálatas, que ele próprio narra, não fala em conciliação. Ele chega a ser duro, inclusive com aqueles apóstolos que estão no concílio. Veja a fala que ele diz em relação aos apóstolos, muito interessante, para mostrar que ele não abria mão das ideias e da verdade que ele trazia. Ele diz o seguinte, basicamente ele vai chamar assim, ó, deixa eu só encontrar aqui, para ficar mais claro, em relação a essa carta apostólica, ele vai dizer o seguinte: pareceu-nos bem chegardos a pleno acordo, escolher alguns representantes e enviá-los a vós, junto com os nossos diletos Barnabé e Paulo, homens que expuseram suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai dizer basicamente quem que ele vai enviar. Isso aqui é na carta aos apóstolos, tá? Mas vamos ver Gálatas, como é que ele chama os apóstolos, que isso que é interessante para nós. Ele diz o seguinte em relação a essas pessoas. Nós tínhamos lido até a parte em que falava da questão de não aceitar, e ele fala o seguinte: e por parte dos que eram tidos como notáveis. Quem são os notáveis? São os apóstolos. Ele chama os apóstolos notáveis. O que na realidade eles fossem, não me interessa, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, ele chega a ser duro com os apóstolos, que ele chama de notáveis, mas se são ou não são, não interessa. O que interessa aqui é uma verdade muito clara, que os cristãos não precisam ser judeus. Que os cristãos, eles podem ser cristãos sem voltar ao judaísmo. Então veja bem, esses dois textos nos mostram dois Paulos completamente diferentes. O Paulo conciliador do Atos dos Apóstolos e o Paulo que não é conciliador de jeito nenhum e que fala que a única coisa que foi pedido para ele foi que ele lembrasse dos pobres. Aqui nós levantamos duas questões importantes. A primeira questão importante: por que a comunidade dos 12 está obrigando o nosso amigo Paulo a exigir a circuncisão dos gentios? Nós já vimos vários textos em que o próprio Pedro, ele come com os impuros, ele batiza ali o Cornélio, que é um romano. Nós sabemos que a pessoa do irmão de Jesus, que é o Tiago, que ele também é aberto às novidades, ele aceita essas novidades. Por que os textos aparecem uma pressão muito grande em relação aos gentios? Acontece que nós estamos vivendo um contexto de guerra. Quem nos narra isso é um historiador chamado Jean Deneloux. Ele fala que nós estamos num contexto de guerra em que os zelotes estão armando uma guerra contra Roma. E para isso é necessário soldados. E para isso é converter gentios em judeus. Quanto mais judeus nós tivermos, mais soldados contra Roma nós teremos. Então o texto aqui é uma expressão dessa guerra judaica contra os romanos. E é necessário circuncidar para termos mais elementos, mais soldados judeus. Então há uma pressão muito grande na cabeça do Pedro, há uma pressão muito grande na cabeça do Tiago, por parte dos judeus, dizendo o seguinte: se você não fizer essa pressão, muitos que são cristãos judeus hoje vão deixar de ser cristãos, porque eles também amam o judaísmo. Então esse é o primeiro elemento que eu queria expor. O segundo elemento que nós vamos colocar aqui é que, graças à derrota dos judeus no ano de 70, com a destruição de Jerusalém, esses grupos, essas seitas judaicas vão desaparecer,
A única seita que vai permanecer é a seita dos fariseus. Portanto, a pressão já não é tão grande assim. E a partir do ano de 70, sem as seitas judaicas, sem a pressão de Jerusalém, vamos dizer que o grupo de Paulo consegue ter uma vitória. Então a queda de Jerusalém, a queda dos judeus, foi de certa forma um alívio para os cristãos. Um alívio no sentido de que a pressão sobre esses gentios, sobre a circuncisão, sobre as práticas judaicas, vão diminuir. Porque os judeus agora, boa parte desses judeus já não existem mais. A comunidade judaica está desestabilizada. A comunidade judaica está vivendo um processo aí de, vamos dizer, de reagrupamento de novo. Porque muitos desses judeus que estavam em Jerusalém tiveram que sair de Jerusalém e buscar proteção em outros lugares. Para onde eles foram? Possivelmente foram encontrar essa proteção nas comunidades paulinas. Então podemos dizer o seguinte, que a partir do ano de 70, o grupo de Paulo consegue vencer esse embate. Que embate é esse? Se é necessário ou não ser judeu para se tornar cristão. A partir do ano de 70 fica claro o seguinte, judeus pertencem a um grupo, cristãos pertencem a outro grupo. Podemos dizer que o ano de 70 marca a vitória do grupo paulino sobre o grupo de Jerusalém, graças a essa derrota dos judeus em relação aos romanos e a destruição da cidade de Jerusalém. Então, esse Paulo histórico que nós queremos buscar é um Paulo que não negocia elementos que ele acredita. Não é um Paulo pacificador. É um Paulo muito inteligente que vai usar dessa inteligência para defender as suas ideias. E nesse ponto ele vai se declarar um apóstolo de Cristo. Em outras palavras, o que significa isso? Significa dizer que ele não precisa da bênção dos 12 para pregar o Evangelho, que foi o próprio Cristo que apareceu para ele. Foi o próprio Cristo que enviou ele nessa missão. Ele não precisa dessas bênçãos da comunidade dos 12, nem de Tiago, que agora é o bispo de Jerusalém. Muito interessante esse Paulo histórico. E nós vamos continuar buscando esse Paulo histórico nos próximos programas, onde nós vamos tentar mostrar o rosto desse Paulo através dos seus textos. Nesse momento agora, eu quero convidar vocês para ver algumas imagens que foram gravadas em Roma sobre a canonização, que será fruto dos nossos programas que virão pela frente. Dá uma olhadinha nas imagens e vai se deliciando, por enquanto, aí de um make-off, de uma gravação, que você logo terá aqui no programa.